Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O Portal de Estudos de Química vai apresentar para você uma série de exercícios enfatizando a resolução em cálculos em química por análise dimensional. Eu vou dividir essas aulas em 5 partes, sendo que nessa primeira parte eu vou apresentar alguns exercícios mais atualizados sobre grandezas químicas, relacionando mol, número de Avogadro. Na parte 2 faremos uma resolução de exercício de estequiometria. Na parte 3 será enfatizado concentrações das soluções. Na parte 4, exercícios de termoquímica. E na parte 5 será apresentado estequiometria da eletrólise. Espero que vocês aproveitem essas resoluções a fim de que vocês possam se familiarizar e também aperfeiçoar a resolução dos exercícios por análise dimensional, que facilita muito a vida do aluno. Lembrando que está disponível aí nas playlists do portal Estudos de Química exercícios mais, digamos, simples, que mostram a conduta de resolução do raciocínio para resolver essas questões, ok? Bom, então vamos lá ao que interessa. Eu escolhi aqui o primeiro exercício da Faculdade de Medicina Jundiaí 2022, que diz que ligas de alumínio, níquel e cobalto são utilizados na fabricação de ímãs. Essas ligas contêm metais misturados a uma matriz de ferro e são usadas em produtos que necessitam de calibração magnética, como velocímetros. A composição dos ímãs de alumínio, níquel e cobalto é variável, podendo ter de 55% a 63% de ferro, 19% a 30% de níquel, 12% a 15% de alumínio. Considerando que o ímã de alumínio, níquel e cobalto contém o teor máximo de ferro e os teores mínimos de níquel e cobalto, aqui nos dados apresentados, o teor máximo de ferro é igual a 63% em massa e os teores mínimos de níquel e alumínio, o teor mínimo de níquel é de 19% em massa de níquel e o teor mínimo de alumínio é 12% em massa de alumínio. Muito bem. Considerando o ímã de alumínio, níquel e cobalto, que contém o teor máximo de ferro e os teores mínimos de níquel e alumínio, ele pede para você calcular o número de mol de cobalto em um ímã com uma massa de 80 gramas, ok? Bom, aqui está disponível a massa atômica do cobalto, que esse dado ele é proveniente da tabela periódica e disponível na prova para você fazer a consulta. Primeiramente, então, vamos determinar a massa de ferro, de níquel e de alumínio em um ímã cuja massa é igual a 100 gramas. 100 gramas, 100%, né? Para facilitar a nossa resolução, ok? Então, eu vou escrever aqui que eu tenho 100 gramas de um determinado ímã, constituído de alumínio, níquel e cobalto, e que no teor máximo de ferro, em 100 gramas de ímã, eu terei então uma massa de 63 gramas de ferro, no teor máximo, né? Então, eu vou escrever aqui 100 gramas de ímã, tem 63 gramas de ferro. Teor mínimo de níquel. O teor mínimo de níquel é 19% em massa. Então, 19%, ou seja, cada 100 gramas tem 19 gramas de níquel. E também no teor mínimo de alumínio. O teor mínimo de alumínio é 12 gramas, ou seja, 12%. Em cada 100 gramas tem 12 gramas de alumínio. Muito bem. Realizando aqui a soma dessas massas de ferro, de níquel e de alumínio, a massa que corresponde a esses três elementos é igual a 94 gramas. Ou seja, desse modo, como a massa total do ímã é igual a 100 gramas, a diferença é a massa justamente do que nos interessa aqui, que é o átomo de cobalto, ou seja, 6 gramas de cobalto. Pronto? Agora que eu tenho aqui a massa de cobalto em 100 gramas de ímã, ou seja, a porcentagem de cobalto, né, que é 6% em massa, 6% quer dizer que cada 100 gramas do ímã tem 6 gramas de cobalto, eu vou transformar esta massa de cobalto em mols, usando a massa molar.
ele quer saber quantos mols de cobalto há em um ímã de 80 gramas de massa. Então vamos começar aqui com o dado preliminar. O dado preliminar fornecido na questão é a massa de 80 gramas do ímã. Vamos escrever aqui 80 gramas do ímã, na qual ele quer que você calcule o número de mols de cobalto. E agora eu sei que eu tenho em 100 gramas do ímã 6 gramas de cobalto. Então vou escrever aqui, 6 gramas de cobalto é a massa existente em 100 gramas do ímã, 6% em massa. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho a massa em gramas do ímã do numerador, que eu vou cancelar com a massa em gramas do ímã do denominador. E resta a massa do cobalto em gramas, que eu quero transformar em mol. E para que seja possível transformar massa de gramas para mol, eu vou usar a massa atômica, que convertido em massa molar significa que um mol de cobalto possui uma massa de 58,93 gramas. É a massa de cobalto correspondente a 1 mol. Aqui eu tenho, como vocês podem observar, a massa em gramas de cobalto do numerador, que eu cancelo com a massa em gramas de cobalto no denominador. Aqui nós não vamos priorizar os cálculos matemáticos, apenas o raciocínio utilizado para desenvolver a análise dimensional, ok? Assim podemos ganhar tempo para resolver mais questões. E o cálculo realizado aqui mostra que o resultado final, eu já vou colocá-lo na forma de notação científica, fica 8,1 vezes 10 elevado a menos 2 mol de cobalto, ok? Bom, como trata-se de uma questão dissertativa, uma questão normalmente utilizada numa segunda fase dos vestibulares, é importante que vocês especifiquem para o corretor os dados que estão sendo colocados aqui na análise dimensional. É a única exigência que eles pedem que os alunos coloquem, né? Especifiquem o que você relacionou aqui. Bom, eu relacionei esses 80 gramas do ímã, é o dado do exercício. Tá. E o que é esses 6 gramas de cobalto, 100 gramas do ímã? O que é isso que você colocou aqui? Isso daqui que eu coloquei é a porcentagem de cobalto no ímã. Porcentagem de cobalto no ímã. Tá ok. Me explica o que é esse 1 mol de cobalto 58,93 gramas que você escreveu aqui? Isso que eu coloquei aqui é a massa molar do cobalto. Então, quando vocês realizarem o cálculo por análise dimensional numa questão de segunda fase, a única exigência, o único detalhe importante que todos devem levar em consideração é a especificação. É somente dizer para o corretor aquilo que está sendo relacionado. Isso é obrigatório, ok? Muito bem. Eu escolhi aqui mais uma outra questão para nós treinarmos essa linha de raciocínio, essa questão número 2 da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ele fala que, preocupados com o meio ambiente, os organizadores das Olimpíadas de Tóquio produziram as medalhas olímpicas com metais reciclados de dispositivos eletrônicos doados por cidadãos japoneses. Para se ter uma ideia do desafio tecnológico que isso apresenta, são necessários cerca de 40 smartphones para se reciclar apenas 1 grama de ouro metálico. A tabela a seguir apresenta a quantidade de medalhas de ouro conquistadas pelos 3 primeiros países do ranking dessas Olimpíadas. Os Estados Unidos conquistaram 39 medalhas de ouro, a China 38, o Japão 27 medalhas de ouro. Considerando que cada medalha de ouro contém 0,034 mols de ouro metálico, cuja massa molar é 197 gramas por mol, ele pede para você calcular a quantidade aproximada de smartphones necessário para produzir as medalhas de ouro entregue a esses 3 países.
Muito bem, então, primeira providência, vamos ver o total de medalhas de ouro que foram conquistadas pelos 3 países. Os Estados Unidos, a China e o Japão conquistaram ao todo, fazendo aqui a soma, 39 mais 38 mais 27, deu ao todo 104 medalhas. E para essas 104 medalhas de ouro, seriam necessários quantos smartphones reciclados a fim de que fosse removido o ouro desses aparelhos e que pudessem posteriormente fabricar essas medalhas. Muito bem, então das 104 medalhas conquistadas pelos 3 países é o nosso dado preliminar, ok? Vamos escrever aqui 104 medalhas de ouro. Bom, a seguir eu devo chegar na minha resposta final em quantidade de smartphones, né? Então eu vou escrever aqui o segundo dado, que é exatamente esse. Cada medalha de ouro contém 0,034 mols de ouro metálico. Então eu vou escrever aqui 0,034 mol, quantidade de matéria, né, de ouro metálico, corresponde a uma medalha de ouro. Muito bem. O fundamento da análise dimensional é você colocando os dados de forma que você cancele o numerador com o denominador até obtermos a nossa resposta final satisfatória. Então eu cancelo medalha de ouro aqui do numerador com o denominador, assim como eu acabei de mencionar, e sobrou a quantidade de matéria em mols, né? Bom, a seguir eu vou pegar essa quantidade de matéria em mols e multiplicar pela massa molar do ouro, que aqui está, ó. É 197 gramas de ouro. Isso corresponde à massa de 1 mol de ouro. 197 gramas corresponde à massa de 1 mol. Isso é a massa molar. Tá? Então eu cancelo o mol de ouro do numerador com o mol de ouro do denominador. Bom, restou a massa em gramas de ouro, mas o que deseja-se obter é o número de smartphones. E aqui está escrito a informação que nos interessa. Para reciclar 1 grama de ouro metálico, são necessários 40 smartphones. Vou escrever esse dado aqui. 40 smartphones. Smartphones são necessários para reciclar ou obter 1 grama de ouro metálico. E cancelando a massa em gramas de ouro metálico do numerador com a massa de ouro metálico no denominador, resta exatamente aquilo que nos interessa, que é o número de smartphones reciclados a fim de produzir as 104 medalhas de ouro utilizados pelos 3 países. A nossa resposta final aqui será igual a 27.863,68 smartphones. Bom, isso aqui adaptado evidentemente para a nossa resposta final, ele coloca que é aproximadamente 27.900 smartphones é a resposta final. Como trata-se de uma questão objetiva, então eu não vou colocar aqui as especificações, ok? Esse é o dado do exercício, essa é a quantidade de mol de ouro numa medalha, isso é a massa molar do ouro, e esse é outro segundo dado fornecido, que é a massa de ouro em cada smartphone. Mas como se trata de uma questão objetiva, eu vou me limitar somente à apresentação do raciocínio para vocês obterem o treino necessário para desenvolver essa técnica muito apreciável na questão do tempo que você ganha para resolver essas questões. A questão número 3 também da Fundação Getúlio Vargas, dessa mesma prova, coloca a seguinte questão. Acompanhe, por favor.
Metaforicamente, muitos atletas olímpicos afirmam que ganhar uma medalha de ouro tem um peso muito maior. Ironicamente, dentre as 3 medalhas olímpicas, a medalha de ouro é que de fato apresenta a maior massa, 556 gramas, a massa de uma medalha de ouro, e da qual ela é constituída 98,8% do metal prata e apenas 1,2% do metal ouro. Considerando a constante de Avogadro, igual a 6 vezes 10 a 23, o número de quantidade correspondente a 1 mol, número de partículas em 1 mol, ele quer que você calcule o número aproximado de átomos de prata e o número aproximado de átomos de ouro contido numa medalha olímpica de ouro. Então nós temos que realizar aqui 2 cálculos, certo? Sendo que o primeiro cálculo nós vamos calcular o número de átomos de ouro. Perdão, na sequência, né, ele quer a prata, em segundo lugar o ouro. Então vamos colocar número de átomos de prata, primeiramente. E para calcularmos o número de átomos de prata, eu vou colocar a massa da medalha. De uma medalha de ouro tem uma massa de 556 gramas. 556 gramas é a massa de uma medalha de ouro, na qual ela é constituída por 98,8% em massa de prata. Isso significa que eu tenho, em cada 100 gramas de medalha, eu tenho 98,8 gramas de prata. É a massa correspondente a 100 gramas de medalha. É 98,8% em massa, ok? Notem que eu tenho aqui medalha no numerador e eu vou cancelar com medalha no denominador. E de modo que ao fazer esse cancelamento sobrou a massa em gramas de prata, que eu vou transformar em quantidade de matéria e depois transformar em número de partículas, ok? Muito bem. A massa molar da prata foi fornecida aqui, 107 gramas a massa de 1 mol. Então vou escrever 1 mol de prata. 1 mol de prata possui uma massa de 107 gramas. E aqui eu tenho massa em gramas de prata do numerador, que eu vou cancelar com a massa em gramas de prata do denominador, ok? Tudo bem. Muito bem, e agora para que possamos finalizar esse exercício, eu vou colocar aqui a massa, ou melhor, eu vou pegar o número de Avogadro e transformar a quantidade de matéria em número de átomos. Então, para finalizar, eu vou escrever 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata. Isso corresponde a 1 mol. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata corresponde a 1 mol de prata. Muito bem, agora eu vou cancelar aqui a quantidade de matéria, mol de prata do numerador com mol de prata do denominador. E de modo que agora, ao realizarmos esse cálculo, vamos colocar aqui a nossa resposta final, que será igual a 3,08, isso é aproximadamente, então, 3,1 vezes 10 elevado a 24 átomos de prata. Bom, na sequência, agora nós vamos fazer o cálculo referente ao número de átomos de ouro. Notem como que a técnica da análise dimensional, que é pouco explorado no nosso país, né? Isso vem facilitar muito a vida do aluno no que se refere ao tempo que você ganha ao resolver os exercícios dessa maneira. E, sem dúvida, quando você pega a prática, você não quer fazer os exercícios de química de outra forma, a não ser essa. Eu sou suspeito para falar que eu particularmente gosto muito desse tipo de resolução.
556 gramas é a massa da medalha, sendo que 1,2% dessa massa é de ouro. Isso significa 1,2 gramas de ouro, 1,2 gramas de ouro em 100 gramas. 1,2% quer dizer que cada 100 gramas da medalha tem 1,2 gramas de ouro. Tem gramas de ouro, gramas de medalha do numerador, que eu cancelo com gramas da medalha no denominador. Eu já multiplico pela massa molar do ouro, que foi fornecido. 197 gramas é 1 mol. Então, vou escrever 1 mol de átomos de ouro. 1 mol é a quantidade de matéria. Corresponde a uma massa de 197 gramas. Eu tenho aqui massa em gramas de ouro do numerador, que eu vou cancelar com massa em gramas de ouro do numerador, com denominador, perdão. E agora eu vou multiplicar pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. É a quantidade de átomos existente correspondente a 1 mol, sendo que 1 mol de átomos de ouro do numerador cancela com 1 mol de átomos de ouro no denominador. E com isso, realizando esse cálculo, nós vamos encontrar a resposta final igual a 2,03, que eu vou arredondar para 2,0 vezes 10 elevado a 22 átomos de ouro, certo? Esse aqui é um exercício que nós consideramos um clássico referente às grandezas químicas envolvendo quantidade de matéria, número de átomos existente em 1 mol, né? É um clássico esse tipo de exercício. E na resposta, 3,1 vezes 10 é 24 e 2 vezes 10 elevado a 22, alternativa correta, letra A. Muito bem. Vamos agora fazer o número 4. Acompanhe. Ok. Na sequência, no número 4, fala que a massa de um átomo de hidrogênio é 1,79 vezes 10 elevado a menos 24 gramas e a massa de um átomo de oxigênio é igual a 2,66 vezes 10 a menos 23 gramas. Uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a pergunta do exercício é qual é a massa de 10 elevado a 10ª potência, né, moléculas de água. Bom, qual é a massa de 10 elevado a 10ª molécula de água? Primeiramente, nós precisamos fazer o cálculo da massa de uma molécula de água inicialmente. A molécula da água ela é constituída de 2 hidrogênios e 1 átomo de oxigênio. Então eu pego o número de átomos de hidrogênio, que é 2, e vou multiplicar pela massa de 1 átomo de hidrogênio, que é 1,79 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, mais 1 átomo de oxigênio, né, multiplicado pela massa do átomo de oxigênio, que é 2,66 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Muito bom. Realizando aqui esse cálculo referente à massa de uma única molécula de água em gramas, isso vai ficar igual a 3,01 vezes 10 elevado a menos 23. Isso corresponde à massa de uma única molécula de água, ok? Uma única molécula de água, a massa em gramas é 3,01 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Muito bem. Mas eu não quero saber a massa em gramas de uma molécula. Eu quero saber a massa em gramas de 10 a 10ª moléculas de água. Muito bem, então vamos lá. Vamos colocar o nosso dado, então. 10 elevado a 10ª moléculas de água.
eu quero saber a massa desse número de moléculas. Então, eu pego isso e multiplico por essa resposta, que é 3,01 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. O que é isso que eu calculei aqui? Ora, isso que eu calculei é a massa de uma molécula de água. Muito bem. Então, aqui esse exercício relativamente menos trabalhoso, né, do que os anteriores. Eu cancelo moléculas de água do numerador com o denominador, a mesma grandeza, né? E eis que eu tenho a resposta final. A massa de 10 elevado à 10ª molécula de água é igual a 3,01 vezes 10 elevado a menos 13 gramas. Eu já arredondei aqui, tá? 3,01 vezes 10 elevado a menos 13. Aqui está a resposta aproximada, alternativa correta, letra D. Essa questão da medicina do Albert Einstein feito recentemente nos vestibulares aí. Ok? Tudo bem? Vou escolher mais uma questão agora, essa questão número 5 aqui da medicina da Universidade de São Caetano do Sul, que fala sobre emulsões, são misturas heterogêneas compostas por dois líquidos immiscíveis, em que um deles está disperso no outro na forma de gotículas. A figura apresenta uma emulsão de óleo em água que foi dissolvido uma certa quantidade de cloreto de sódio, constituído dos íons sódio Na+, e os íons cloreto Cl-. E nessa figura aqui está mostrando a gotícula de óleo e na sua superfície os íons constituintes do sal do cloreto de sódio. E aqui uma informação, diz que o InterFacebook tem sódio está em uma dupla camada em uma emulsão, e cada cloreto e mais 3 vezes 10 a 18 outros curtiram isso. Considerando que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 partículas correspondente a 1 mol, ele pede para você calcular a massa de íons cloreto equivalente ao número de curtidas da postagem do InterFacebook. Bom, nós temos a tabela periódica disponível para a consulta referente à massa atômica do cloro constituinte do íon cloreto. E esse dado, que é obtido através da consulta da tabela periódica, aqui está. A massa atômica é 35,5, consequentemente a massa molar, né? Então, vou escrever aqui, ó, a massa molar é igual a 35,5 gramas, é a massa de uma certa quantidade de matéria correspondente a 1 mol, que contém 6 vezes 10 a 23 partículas 1 mol. Muito bom, então vamos ver aqui qual é a massa de íons cloreto equivalente ao número de curtidas de postagem do Instagram, do InterFacebook, ou melhor. Aqui está o número de curtidas. Vamos escrever aqui, ó, 3, como trata-se de uma questão dissertativa, né? Então vamos escrever aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 18 curtidas. Sendo que o íon cloreto, ele dá uma curtida também, né? Então, um íon cloreto, vamos colocar aqui, um íon cloreto, ele dá uma curtida. Ok. O número de curtidas aqui do numerador, eu cancelo o número de curtidas do numerador. Agora eu tenho aqui o número de íons, tá? Que eu vou multiplicar pela constante de Avogadro, que é 1 mol de íons cloreto contém em 1 mol 6 vezes 10 elevado a 23 íons cloreto. Excelente. Aqui então eu tenho disponível mols de íons cloreto no numerador, que eu cancelo com mols de íons cloreto do denominador.
A seguir eu pego e multiplico pela massa molar do íon cloreto. A massa molar do íon cloreto está aqui, né? 35,5 gramas é a massa do íon cloreto, correspondente a 1 mol dessa espécie. Muito bom, excelente. Mol de cloreto do numerador, cancelo com mol de cloreto no denominador e observe, restou exatamente aquilo que nos interessa, que corresponde à nossa resposta final, certo? Eu vou aqui, nesse caso, priorizar só o raciocínio e não vou aqui me deter a fazer esses cálculos, ok? O resultado aqui equivale a 1,775 vezes 10 elevado a menos 4 gramas de íon cloreto, ok? Como eu já havia dito para vocês no início dessa aula, como trata-se de uma questão dissertativa, é obrigatório que vocês deixem especificado para a pessoa, para quem vai fazer a correção dessa questão, aquilo que você está relacionando. Isso é obrigatório, ok? Não deixem de fazer isso, por favor, em uma questão discursiva, ok? Mas também não há nenhum problema em escrever isso daqui. 3 vezes 10 elevado a 18, esse é o dado referente ao enunciado da questão aqui, ó, número de curtidas. Número de curtidas que corresponde ao dado do exercício. O segundo dado é o número de curtidas de um íon cloreto. Vou escrever aqui, ó, número de curtidas de um íon cloreto. Aqui eu tenho a massa, o número de Avogadro, número de Avogadro, ou constante de Avogadro, como queiram. E aqui está a massa molar do íon cloreto, ok? O único detalhe que é importante vocês atentarem para uma questão dissertativa é que vocês devem deixar obrigatoriamente especificado o que está sendo relacionado nessa questão. Isso é obrigatório. Assim como quem faz uma regra de 3 no vestibular, você tem que deixar especificado o que está sendo relacionado, da mesma maneira, na análise dimensional, você deve também especificar aquilo que você está relacionando, ok? Bom, eu quero finalizar essa aula com essa questão número 6 aqui da medicina da PUC de Campinas, que fala sobre, o título do enunciado é como plantar rosas. Não importa vermelha, amarela, branca ou outra das diversas cores e nuances que possui. A rosa, a mais cobiçada das flores, é a celebração do amor, da compaixão, do carinho entre amantes, familiares, amigos e povos desde a antiguidade. Da família das rosáceas, a planta é encontrada nas variedades arbustiva, cerca viva, híbrida de chá, mini rosa, etc. Há opções para plantios em canteiros, em vasos, mas os cultivos devem sempre ser realizados em terra fofa, de qualidade, no Nordeste e no Cerrado, onde o solo é mais alcalino. Essa informação é importante. Necessita-se o uso de pelo menos 50 gramas de calcário para metro quadrado de solo. O calcário calcítico tem em média 50% em massa de carbonato de cálcio, e ele pede para você calcular a quantidade de calcário calcítico, quantidade de matéria, mols, utilizada quando 1000 metros quadrados de solo alcalino for corrigido. Muito bem, aqui ele fornece as massas atômicas para que eu possa calcular a massa molar do carbonato de cálcio.
Então já vamos aproveitar aqui primeiro e calcular a massa molar do carbonato de cálcio. A massa do cálcio é 40, mais a massa do carbono, que é 12, dá 52, mais 3 vezes o oxigênio, que é 48. 3 vezes 16, 48, com mais 52, isso faz com que nós tenhamos a massa molar do carbonato de cálcio, né, constituinte do calcário, igual a 100 gramas por mol. Então vamos começar. Quantos mols de carbonato de cálcio será necessário para tratar aqui um solo alcalino de 1.000 metros quadrados de solo? Esse é o nosso dado preliminar. Vamos escrever aqui, ó, 1.000 metros quadrados de solo. E nós vamos agora fazer a relação dessas informações até chegarmos na nossa resposta final, que será em mol de carbonato de cálcio. Muito bem, como vocês viram, não interessa na resposta final metros quadrados de solo, portanto esse dado ele terá que desaparecer. E para fazer isso sumir, você coloca metros quadrados de solo aqui embaixo, no denominador, a fim de que você possa cancelar com o numerador. Então cancela metros quadrados de solo aqui com metros quadrados aqui embaixo. O dado que tem metros quadrados de solo para usar está escrito aqui, ó, 50 gramas de calcário por metro quadrado de solo. Então, 1 metro quadrado de solo necessita de 50 gramas de calcário. Bom, excelente. Outra informação aqui referente a essa questão é que o calcário tem 50% em massa de carbonato de cálcio. O que significa isso? O que quer dizer 50% em massa? Significa que cada 100 gramas de calcário tem 50 gramas de carbonato de cálcio. Vou escrever aqui, ó, 50 gramas de carbonato de cálcio em 100 gramas de calcário. É isso que significa 50% em massa. Como eu tenho aqui massa em gramas de calcário do numerador, eu vou cancelar com massa em gramas de calcário do denominador, como sempre, né? Mas, após esse cancelamento, sobrou massa em gramas de calcário, mas o que ele quer, na verdade, não é massa em gramas, é quantidade de matéria em mols. Então, se isso não interessa, agora, para finalizar, eu vou multiplicar isso aqui pela massa molar do carbonato de cálcio, que é 1 mol do carbonato de cálcio. A massa de 1 mol de carbonato de cálcio corresponde a 100 gramas. E para finalizarmos esse exercício, agora sim, né? Nós vamos obter, cancelando massa em gramas do calcário, do carbonato de cálcio, constituindo o calcário aqui do numerador, cancela com o denominador, e notem que sobrou exatamente a nossa resposta final. Fazendo aqui uma simplificação breve, posso simplificar aqui, por exemplo, 50 por 50 dá 1, e 100 por 50 dá 2. A mesma coisa eu posso fazer aqui também, 50 por 50 dá 1, e 100 dividido por 50 dá 2, e resta na nossa resposta final 1.000 dividido por 4. 1.000 dividido por 4, simplificando, dá 500 dividido por 2, e a resposta final é igual a 250 mols. Então eu vou tirar isso daqui e já vou escrever a nossa resposta final. 250 mols, essa é a quantidade de matéria de carbonato de cálcio necessário para alcalinizar 1.000 metros quadrados de solo. Resposta final, alternativa letra B. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se caso vocês tiverem interesse, depois vocês assistam a parte 2 da resolução dos exercícios de análise dimensional dos cálculos estequiométricos. Até lá, muito obrigado. Se por um acaso for útil,
essa aula para vocês. Eu peço a gentileza que vocês deem um like para ajudar o meu canal e que eu possa disponibilizar mais materiais que sejam úteis para o estudo de vocês gratuitamente. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.